Bem-vindos! O material que temos hoje nos propõe, assim, um desafio bem interessante. Ele foca numa ideia que parece virar o jogo da espiritualidade de cabeça para baixo. Exatamente. O título é O Aprendizado do Ouvir, e a premissa central é que o nosso maior obstáculo espiritual não é a dificuldade em falar, mas sim uma profunda incapacidade de ouvir. Antes de articular qualquer coisa com maturidade, a gente precisaria reaprender a escutar. Isso. E o ponto de partida para esse aprendizado, segundo a análise, é um conceito que pode soar meio estranho, né? O esvaziamento. Esvaziamento. E é crucial entender que não se trata de algo místico, sabe? De anular a personalidade. A proposta é surpreendentemente prática. É sobre esvaziar o que é chamado de ruído interno. Aquela estática mental constante que simplesmente abafa qualquer outra voz. Certo, ruído interno. Essa é uma expressão que a gente ouve bastante. Mas na prática, o que seria isso? Porque minha primeira intuição é pensar no barulho lá fora, né? Notificações do celular, a correria. A fonte sugere que o problema é mais profundo que isso. Muito mais profundo. A grande provocação é que as distrações externas são só um sintoma. O verdadeiro problema, o ruído mais perigoso, é o que já está dentro de nós. Ah, sim. Ele se manifesta na nossa necessidade compulsiva de ter uma opinião sobre tudo, de resolver qualquer desconforto com um discurso, com uma explicação. Isso me faz pensar nesse excesso de informação. Vivemos na era do conhecimento acessível, e no campo religioso isso significa ter acesso a sermões, livros, artigos. É contraintuitivo pensar que saber mais sobre Deus poderia, na verdade, nos impedir de ouvi-lo. Como esse conhecimento vira ruído? É um paradoxo fascinante, né? O conhecimento, quando não é digerido, quando não vira sabedoria, ele vira só mais uma voz na nossa cabeça. É a voz do nosso teólogo favorito, do nosso sistema doutrinário, competindo por atenção. Entendi. Outras formas de ruído que o material aponta são um medo quase palpável do silêncio, uma ansiedade por respostas imediatas e até um uso específico da oração. Que uso seria esse? A oração que funciona como uma válvula de escape. A pessoa despeja tudo, fala, desabafa as angústias e, no final, diz amém e volta para a vida. Não há um momento de pausa, de retorno, de se perguntar: ok, e agora? Existe alguma perspectiva além da minha sobre isso? A comunicação é de mão única. Nossa, isso me atingiu em cheio. Tem uma citação no material que resume isso de forma brutalmente honesta. Diz assim: a maioria das pessoas não ora pouco, ora muito. O problema é que ora falando demais e ouvindo de menos. É forte. É quase uma acusação. A gente normalmente se sente culpado por não orar o suficiente. Mas a ideia de que o problema pode ser o excesso de fala na oração é desestabilizadora. Totalmente. E é por isso que o primeiro passo proposto é simplesmente trazer o ruído à tona. Não é lutar contra ele, não é tentar silenciá-lo na marra. É só reconhecer que ele existe. É admitir: sim, minha mente é barulhenta. Eu tenho medo do silêncio. Eu uso a fala para me proteger do desconforto. É um diagnóstico, sabe? E só se pode tratar uma doença depois de um diagnóstico preciso. Ok, então uma vez que a gente admite que a casa está bagunçada, cheia de ruído, qual é o próximo passo? Porque até agora a gente só constatou o problema. Onde a solução começa a aparecer? Ela começa com uma redefinição radical do propósito da oração. A nossa tendência, muitas vezes, é ver a oração como uma ferramenta transacional. Eu apresento um problema, peço uma solução, tenho uma dúvida, peço uma resposta, quero algo, peço para receber. É uma lógica bem utilitária. Uma espécie de reunião de negócios com o divino. Esta é a minha pauta de hoje. Exatamente. E a proposta que a gente encontra aqui é que, biblicamente, a função primária da oração é outra. É desocupar o coração. E a base para isso é uma passagem do Salmo 62 que diz: derramai perante ele o vosso coração. A palavra derramar é muito forte, muito visual. Ela soa bem diferente de apresentar, organizar ou explicar. O que essa palavra implica que as outras não têm? Implica ausência de filtro. Derramar não é um processo limpo,
É tirar de dentro sem censura tudo que está obstruindo o canal. É verbalizar o medo irracional, confessar a inveja que a gente tem vergonha de admitir, é colocar em palavras a nossa confusão teológica sem medo de parecer herege, sabe? Expor a frustração com a vida, com os outros e até com Deus. O objetivo não é ser coerente ou polido. Então, nesse estágio, não importa se a oração soa bonita ou espiritual. O que importa é a honestidade brutal do que está sendo colocado para fora. A única coisa que importa é a honestidade. É um ato de esvaziamento. Pensa num cano entupido. Você não analisa a composição química do que está bloqueando a passagem. Você simplesmente remove o entulho para a água poder fluir. Esse derramar é a limpeza do cano. É o que permite que, depois, algo novo possa entrar. E o que acontece se essa limpeza não é feita? Se a gente pula essa etapa e vai direto para a tentativa de ouvir? Aí a gente corre um risco enorme, que é o de ouvir apenas a nós mesmos. O ruído interno é tão alto e tão familiar que ele começa a soar como uma voz externa sábia. A gente confunde nosso próprio desejo com uma direção divina, nossa ansiedade com um aviso espiritual. Nossa carência emocional. Exato, com uma confirmação de Deus. O coração está tão cheio de nós mesmos que não tem espaço para mais nada. Por isso, esse esvaziamento, por mais desconfortável que seja, é o pré-requisito para qualquer escuta autêntica. Mas essa honestidade radical, esse derramar, só barulhento, é quase o oposto do que eu imagino como uma prática espiritual serena. Imagino que, depois de todo esse processo de colocar o caos para fora, o que a gente mais precisa é de um pouco de paz, de silêncio. E é exatamente para aí que o caminho leva. Após o esvaziamento, vem o silêncio. Mas aqui, de novo, a gente precisa redefinir o que entendemos por silêncio. Não é só a ausência de som. É um silêncio cheio de atenção. A referência usada é outro salmo, o 37. Cala-te diante do Senhor e espera nele. Viu a conexão direta? Calar-se para poder esperar. Entendo o conceito, mas tenho que admitir que a ideia de esperar com atenção e vigilância soa exaustiva. Não é o oposto do descanso e da paz que muitas pessoas buscam na espiritualidade? Parece mais um trabalho do que um alívio. Postura. A palavra hebraica para esperar, usada nesse salmo, carrega uma noção de tensão, de expectativa. Pensa num vigia noturno. Ele está em silêncio, mas não está relaxado, desligado, ele está alerta, atento, perscrutando a escuridão em busca de qualquer sinal. É uma esperativa, cheia de propósito. E é por isso que é tão desconfortável. Porque nesse silêncio vigilante, a gente não tem para onde fugir. Todo aquele ruído que tentamos esvaziar tenta voltar com tudo. A pressa, a necessidade de controlar o resultado. Exatamente, a ansiedade. Esse silêncio funciona como um espelho. Ele expõe nossa inquietação crônica, nosso vício em preencher cada segundo com produtividade ou distração. É por isso que é uma disciplina. Não é algo natural para nós. É um músculo que precisa ser exercitado com paciência, começando com poucos minutos e gradualmente aprendendo a sustentar essa atenção por mais tempo. É um treinamento para o nosso espírito. Ok, a teoria é poderosa. Reconhecer o ruído, esvaziar o coração, praticar o silêncio ativo. Mas tudo isso pode soar muito abstrato. Como alguém começa a fazer isso na segunda-feira de manhã? O material oferece alguma ajuda prática, algumas ferramentas? Sim, e a beleza delas é que são práticas muito concretas, que fogem de qualquer misticismo vago. São 4 disciplinas sugeridas. A primeira é a oração sem agenda. Oração sem agenda. Isso para uma mente como a minha, que vive de listas de tarefas, soa quase impossível. Como se desliga essa mentalidade de agenda e resolução de problemas? O segredo não é tentar não falar, o que gera ainda mais ansiedade, mas sim abrir mão de conduzir a conversa. É entrar no momento de oração sem uma lista de pedidos ou de assuntos a serem resolvidos. A pergunta fundamental muda. Em vez de "o que eu preciso dizer a Deus hoje?", a pergunta se torna "o que será que Deus já me disse e que por causa do meu próprio barulho eu ainda não consegui absorver?". É uma mudança de postura, de diretora da reunião para mera participante. Entendi. E a segunda prática?
É a leitura bíblica lenta e repetitiva. Isso vai na contramão de toda a nossa cultura de consumo de informação, de ler a Bíblia em um ano. A sugestão é ler menos, mas com muito mais profundidade. Ler o mesmo parágrafo por vários dias seguidos, por exemplo. Qual o objetivo disso? Parece que seria entediante. Muitas pessoas relatam que a primeira reação é de fato o tédio. E é justamente nesse confronto com o tédio que a prática começa a funcionar. A repetição permite que o texto saia do nível intelectual e comece a descer para o coração. Ele começa a nos ler em vez de nós o lermos. Ele confronta nossas certezas, desinstala nossas respostas prontas. Nossa, isso me lembra de outra frase marcante do material. A Bíblia não foi escrita para ser consumida, foi escrita para nos consumir. Quando você fala em leitura lenta e repetitiva, essa frase ganha uma dimensão totalmente nova. Não é sobre adquirir informação, é sobre ser transformado pelo texto. Exatamente. A terceira prática é uma técnica muito útil chamada nomear o que distrai. É inevitável que durante um tempo de silêncio a mente comece a divagar. Uma conta para pagar, um e-mail para responder uma preocupação. Sim, sempre acontece. Então, a orientação é não lutar contra esses pensamentos, o que só os fortalece. Então, o que fazer com eles? Simplesmente nomeá-los e entregá-los. É quase como ver os pensamentos como nuvens passando no céu. Em vez de embarcar na nuvem e viajar com ela, você apenas a observa e diz: olha, uma nuvem de ansiedade sobre o trabalho. E então você a entrega mentalmente: Senhor, isso é ansiedade, eu te entrego. E volta sua atenção para a escuta. O ato de nomear traz o pensamento para a luz, e isso diminui o poder que ele tem sobre nós. Isso é muito libertador, porque a gente costuma se sentir culpada por se distrair. E a quarta e última prática? É a obediência pequena e concreta. E esse ponto conecta tudo. A ideia é que a nossa capacidade de ouvir se atrofia se não colocamos em prática o que já entendemos. A sensibilidade espiritual não é nutrida pelo acúmulo de conhecimento, mas pela resposta prática ao que já foi compreendido. Poderia dar um exemplo do que seria uma obediência pequena? Poderia ser algo tão simples quanto pedir perdão a alguém com quem fomos ríspidas, mesmo que achemos que tínhamos razão. Ou fazer aquela ligação para um amigo que sabemos que está solitário. Ou doar aquele valor que sentimos que deveríamos doar. São pequenas ações que alinham nosso comportamento com o que já discernimos como correto. Cada ato de obediência afina o nosso ouvido espiritual para a próxima instrução. É por isso que Jesus repetia tanto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A escuta já pressupõe a ação. Tudo isso forma um quadro bem completo, mas, honestamente, parece uma montanha para escalar. Reconhecer o ruído, esvaziar, silenciar, praticar. É um trabalho de uma vida inteira. Pode ser um pouco intimidador. E é por isso que o ponto final do material é talvez o mais libertador de todos. A proposta é que não vejamos isso como uma técnica a ser dominada ou uma corrida na qual estamos atrasados. A melhor analogia é a de aprender um novo idioma. Aprender um idioma. Sim, ninguém espera se tornar fluente em uma nova língua em um fim de semana. É um processo que envolve gaguejar, cometer erros de gramática, usar a palavra errada, ter momentos de frustração onde parece que não estamos progredindo. Envolve longos períodos de apenas ouvir os nativos falando sem entender tudo para treinar o ouvido. Aprender a ouvir espiritualmente é a mesma coisa. É uma imersão que leva tempo. Essa imagem de aprender um idioma muda tudo. Ela tira o peso da performance. Ninguém julga um estudante de línguas por não ser perfeito no primeiro ano. A expectativa é o progresso, não a perfeição imediata. Exatamente. A pressão pela fluência imediata é, ironicamente, um dos maiores geradores de ruído interno. A perspectiva de que estamos numa peregrinação, numa longa caminhada de aprendizado, nos liberta dessa ansiedade de performance. A maturidade, sob essa ótica, não é medida pela eloquência das nossas orações, pela nossa capacidade de falar bonito com Deus. Mas sim pela clareza da nossa escuta. Pela clareza da nossa escuta, que permite que a nossa fala, quando ela finalmente acontece, esteja alinhada, em harmonia com uma voz que não é a nossa. É uma jornada para encontrar o nosso tom dentro de uma sinfonia maior. E isso é uma peregrinação, não um atalho. Ao olharmos pé atrás em tudo que conversamos,
fica claro que existe uma trajetória aqui. Começa com algo desconfortável, que é admitir o nosso próprio barulho. Depois exige a coragem de esvaziar o coração sem censura. Daí, mergulha na disciplina do silêncio, que na verdade é cheio de atenção. E tudo isso se traduz em práticas concretas, com a mentalidade de que somos eternos aprendizes nessa jornada. Perfeito. E a grande conclusão é que o objetivo de todo esse caminho não é nos tornar melhores oradores, mas sim melhores ouvintes. É essa mudança na capacidade de escuta que redefine todo o nosso relacionamento com o sagrado e, consequentemente, com os outros. A voz espiritual madura, como o texto sugere, não nasce da força da nossa fala, mas da fidelidade e da paciência que cultivamos na escuta. O que nos deixa com uma reflexão final, que extrapola um pouco o nosso material, mas que parece ser a consequência lógica de tudo isso. O princípio que exploramos é que a escuta atenta, livre de ruídos, precede a fala madura e significativa. Se isso é transformador na vida espiritual, fica a pergunta: em que outras áreas da vida, no trabalho, na família, nas amizades, esse princípio de primeiro esvaziar o próprio ruído para então ouvir de verdade poderia mudar radicalmente a qualidade da nossa comunicação e dos nossos relacionamentos?